O Helmut Marko, consultor da Red Bull, simplesmente considerou Bortoleto como piloto B, mesmo o brasileiro vencendo na Fórmula 3 e na Fórmula 2 um ano atrás do outro. Mas não ficou só nisso, porque o brasileiro respondeu, e com classe, com educação, mas não pipocou. O que mostra pra gente algumas coisas, como o Bortoleto é um daqueles caras que tá pensando em vencer o tempo todo e tá pensando em melhorar o tempo todo, mas não só isso. Tem maturidade e personalidade ali, que é uma coisa boa e que ultimamente anda em falta em outros pilotos. Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no F. Esse assunto de Helmut Marko e Bortoleto tem sido tema de discussões há uns dias já, principalmente depois do que o Helmut falou. E hoje tivemos a réplica do Gabriel Bortoleto. Mais uma vez vai dar, vamos dizer, munição pra gente continuar considerando o Bortoleto um cara cabeça. E olha, de cabeça eu entendo, tá? Um cara de personalidade, um cara de cabeça fria, mas também não é um cara que vai ficar recebendo porrada à toa. É o cara que vai devolver também no momento que ele tiver que fazer, mas com classe, com educação. Caso goste de Fórmula 1 e caso goste das notícias, das discussões que a gente tem aqui quase todo dia, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos assim. Só para dar contexto de tudo isso que está acontecendo, Helmut Marko deu uma entrevista à Servus TV, que é a TV da Red Bull, se não me engano, na Áustria, e ele foi perguntado sobre os novatos de 2025, tirando Lawson, Berman, Kimi, Bortoleto, Hadjar e Durra, que vão começar na categoria nessa temporada. E simplesmente ele teria que elencar piloto nível A, nível B e nível C. Nível A, nível estrela, nível B, mediano, nível C, abaixo de mediano. E assim ele foi. Ele disse que Kimi Antonelli e Oliver Berman, por mais que tivessem alguns problemas na Fórmula 2 no ano passado, ele considera como pilotos nível A. No caso do Antonelli, ele até se preocupou porque o Toto Wolff quer fazer dele o novo Max Verstappen, mas acredita que ele é um nível A, apesar de muita pressão em torno dele. No caso do Berman, ele novamente disse que, por conta dos problemas da Fórmula 2, ele teve seu brilho um pouco ofuscado, mas ele acredita que vai demorar um pouco, mas vai chegar ao nível de um piloto A. No caso do Hadjar, ele também disse que, apesar dos problemas e apesar dos apesares, ele tem potencial para ser um nível A. Só que, se você tem potencial para ser algo, é porque você ainda não é. Então ele considerou o Hadjar como um piloto B. No caso do Durra, o Durra realmente não tem como a gente defender não. O Helmut Marko falou que o Durra ele é um piloto nível C que talvez nem termine a temporada. E quando chegou no Bortoleto, eu vou até ler o que ele disse para contar para vocês aqui, ó. Eu classificaria como piloto B. Ele é um piloto muito inteligente, ganhou o campeonato da Fórmula 3, mas com apenas uma vitória. Ele tende a se manter longe de problemas. Na Fórmula 2 ele teve apenas 2 vitórias. Ele é um piloto que leva o carro para casa, seguro, tem um sólido domínio de estratégia do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele. Incrível como o Helmut Marko tentou criticar o Bortoleto e só elogiou. Ele falou do número de vitórias da Fórmula 3, mas lembre-se, um campeonato de pontos corridos premia a regularidade, o que foi o caso do Bortoleto. Falou que ele só venceu 2 vezes na Fórmula 2, e aí você vai ver quais foram as vezes que ele venceu na Fórmula 2, simplesmente uma ele saiu de último e ganhou. Mais uma vez, premiando a regularidade. Na Fórmula 2 aconteceu a mesma coisa. O problema é que o Hadjar pipocou, né? O Hadjar tem mais potencial de ser um piloto nível A que o Bortoleto, só que o Hadjar, quando chega na hora, pipoca. O Bortoleto, comendo quieto, comendo pelas beiradas, vai lá e é campeão, novamente. Título de pontos corridos, premia a regularidade, Helmut Marko. Lembre-se disso, tá? E o Marko em si é um cara de muita experiência na Fórmula 1. Apesar da gente discordar desse ponto dele de considerar o Bortoleto como piloto nível B, é um cara que tem muito conhecimento sim de categoria. Ele colocou muitos pilotos na Fórmula 1. O problema é que apenas 2 vingaram de fato, que foi o caso do Verstappen e do Vettel. Ricardo mais ou menos, o Sainz mais ou menos, daí pra frente quase ninguém vingou. E o Bortoleto sabe muito bem disso, porque ele respondeu o Helmut Marko e disse o seguinte, atenção. Eu não ligo. Eu vi o que ele disse e adoro desafios. Acho que ouvindo isso de Helmut Marko, é um cara que colocou muitos pilotos na Fórmula 1, mas já colocou muitos pilotos que falharam. Então você vê que ele acertou e errou. Espera provar que ele está errado, mas nada que eu possa fazer agora o fará mudar de opinião. Eu tenho que provar na pista. Tenho certeza que eu vou provar que ele está errado em algum momento. Espero que ele admita isso quando eu provar que ele está errado. Por enquanto estou me concentrando em fazer o meu trabalho,
melhorar e fazer o que eu posso. Estou orgulhoso do que fiz na categoria de base, venci a Fórmula 2 e a Fórmula 3 contra os pilotos da Red Bull que ele tem. Está tudo bem para mim. Ele não se importa simplesmente. O Bortoleto não tá nem aí pro que realmente o Marco falou e eu genuinamente acho isso. No entanto, não dá para negar que ele tá mais preocupado em focar nele, mas também ele vai querer dar uma resposta. Então, vai ser uma mistura de tudo. Se ele focar apenas em mostrar resultado na pista, ele automaticamente vai mostrar para o Helmut Marko que ele está errado, sem necessariamente ficar com essa obsessão de fazer isso. Vocês conseguem entender. Inclusive, eu fiz até uma arte aqui mostrando sobre essa questão do tempo que o Bortoleto vai levar para provar que o Helmut Marko está errado. Eu acho que não vai demorar muito, não. Eu espero que não, vou torcer que não. Mas é uma coisa que faz a gente comemorar. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Há muito tempo que a gente está vendo alguns pilotos, não só brasileiros, mas alguns pilotos que não respondem às pessoas. Assim, o pessoal do futebol vai sentir falta. Não vou comparar o Bortoleto com o Romário aqui, tá? Mas a coisa do discurso. O Max Verstappen também é um exemplo disso. Hamilton é um exemplo disso. Alonso também. Um cara chega, critica o piloto, ele vai dizer, ok, respeito sua opinião, mas vai lá e responde de volta. O Bortoleto foi com muita classe. O Bortoleto chegou e falou, respeito a opinião dele, tem muito crédito na Fórmula 1, mas ele errou bastante também. Ele tá falando de mim, mas eu venci os pilotos dele. Vocês entendem, né? Então, classe, educação, foi lá e respondeu. E ainda falta o terceiro episódio disso, que seria a resposta na pista, que vai demorar muito tempo ainda para chegar, uns 2 ou 3 anos. Vamos dizer que o Helmut Marko marcou um gol no jogo de ida, na volta o Bortoleto marcou mais um e ainda falta o segundo gol, o terceiro desses dois, para decidir quem vai ficar com a melhor. Espero que fique com o Bortoleto. Mas enfim, ele já mostrou que tem personalidade ali e para um piloto brasileiro isso é importantíssimo, a gente já viu na história que isso ajuda bastante no futuro de um piloto. Gosto muito e é por isso que eu sempre falo para vocês que o Bortoleto é um cara que tem cabeça. O Bortoleto é um cara de, assim, como o próprio Helmut Marko falou, ele tem noção de estratégia, sabe administrar, mas não só dentro da pista, fora também. A estratégia do discurso do Bortoleto está bem afiada e, de novo, nós, brasileiros, temos sim que blindar o Bortoleto porque, quer dizer, talvez ele não precise, né, do jeito que ele está, mas a gente tem que sim ser realista, mas também tem que aprender a responder os caras também porque isso é importante demais hoje em dia. Bom, o vídeo é só sobre isso mesmo, tá? O vídeo é realmente um treta news da Fórmula 1, mas enfim, réplica veio, o Helmut Marko falou, tomou também, é do jogo, tá 1-1, falta outro gol. Quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já sabe, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus e eu te vejo no próximo. Até lá!